Olá de novo. Agora que a gente já passou por aquela brevíssima explicação sobre a palavra, a sua morfologia e o que isso significa na língua portuguesa, vamos à segunda parte da nossa abordagem do conceito, a abordagem histórica. Vamos tentar responder aquela pergunta que a gente fez lá no início do outro vídeo, que é, afinal, que raio estava acontecendo na década de 80 para que tanta gente tenha se dedicado a desenvolver esse conceito? E a resposta para essa pergunta é: o que estava acontecendo era a democratização do acesso à escola formal. É claro que democratização de acesso à escola são duas coisas muito diferentes na Europa e no Brasil. Afinal, a escola europeia já era para todos os europeus há mais de 100 anos. As escolas europeias, então, começaram a receber outras pessoas, não europeus, imigrantes vindos das ex-colônias e refugiados vindos de áreas de conflito ou de miséria, que entraram nas escolas europeias. E foi assim que os professores e professoras da Europa se depararam pela primeira vez com aquilo que professores e professoras brasileiras conhecem tão bem: a diversidade. Agora, nas salas de aula, havia gente de todo tipo. Nós, por outro lado, apreciamos processos mais radicais. Nós decidimos fazer tudo ao mesmo tempo agora. Na década de 80, pela primeira vez na nossa história, as escolas estavam se tornando espaços democráticos. Os processos de democratização, de fato, começaram um pouco antes, lá pela década de 70. Mas o fato de que havia uma lei que dizia que todo mundo podia ir para a escola não significava que as escolas podiam receber todo mundo. Esse trânsito entre uma coisa e outra levou mais ou menos uma década. E a gente reconhece que os processos de democratização da escola brasileira começaram a se realizar efetivamente a partir da década de 80, quando então todas as pessoas realmente puderam ir à escola. E aí é isso, todo mundo estava na escola e todo mundo é o mundo todo. E é esse mundo todo que começa a chegar à escola, que vai criar a diversidade que a gente conhece tão bem, que recebe tantos nomes. Às vezes é diversidade, às vezes é heterogeneidade, às vezes é só um conjunto de problemas que nomeiam essas diferenças entre as crianças. E é esse fato de que as crianças sejam muito diferentes entre si que tem gerado a maior parte das questões pedagógicas que a gente vem se fazendo nos últimos 40 anos. Afinal, agora, a gente tem na escola todos os tipos e modelos de criança. Tem aquelas que vêm de ambientes altamente letrados, onde a cultura escrita é super valorizada e tem contato com as letras quase que desde o útero. Tem também aqueles que mais ou menos ouviram falar sobre a escrita e suas funções, mas que ouviram o galo cantar, mas não sabem muito bem o que ele anda cantando por aí. E tem, finalmente, aqueles que chegam à escola sem nem conseguir aquietar o seu corpo e sentar-se numa cadeira. E, para esses, é preciso ensinar isso antes de ensinar qualquer coisa que tenha a ver com alfabetização. Como a gente fica quietinho, como a gente controla os nossos movimentos, como a gente para por 5 minutos para produzir ou ler alguma coisa que esteja escrita. E entre esses três tipos extremos e quase caricatos, existe uma infinidade de outras possibilidades que a gente não dá conta de descrever, mas as crianças na escola dão conta de demonstrar super bem. Uma das questões mais interessantes que essa diversidade fez emergir, fez aparecer com uma clareza quase dolorosa, foi que a maior parte das crianças que ingressavam na escola, em algum tempo, se saíam bem na aprendizagem do que a gente chama de alfabetização, ou da parte tecnológica da escrita. Sim, porque o código, a alfabetização, é uma tecnologia. Ela é composta por algumas coisas e alguns processos e um certo número de regras que a gente pode aprender e, uma vez aprendido, está encerrado o assunto. Veja, para aprender a ler e escrever, você deve aprender que existem na nossa língua 26 letras. 26 símbolos mais ou menos estáveis que podem ser combinados de formas diferentes. Não de qualquer forma, porque a gente tem também um conjunto maior, muito maior do que 26, mas ainda assim finito, de sílabas possíveis. Não é qualquer combinação que serve,
mas há várias combinações que a gente pode usar. Uma vez que você aprenda isso e algumas regras básicas, você pode escrever virtualmente qualquer coisa. Qualquer palavra que exista, tenha existido, ou até uma palavra que você invente. É muito pouco para um poder muito grande. A gente vai chamar este pedaço da alfabetização de tecnologia porque ela é composta por elementos e regras exaustivos que você pode explicar até um limite, mesmo que você tenha que explicar muitas vezes, mas uma vez feita a explicação, e se o seu aluno seguir a sua explicação passo a passo, ele está alfabetizado, ele conseguirá escrever. O que se notou foi que grande parte das crianças passava bastante bem por esse processo e aprendia a ler e escrever. Uma parte pequena não conseguia, mas era realmente uma parte pequena. Entretanto, desses que finalmente eram alfabetizados, aprendiam a ler e escrever, notou-se que a maior parte, embora dominasse a tecnologia, não era capaz justamente de ler e escrever. E veja, eu não estou falando aqui de ortografia ou de gramática. Essas coisas ainda são parte daquele primeiro momento da alfabetização que a gente está chamando de tecnologia. Então, se você é daquelas pessoas que nunca consegue decidir se ansioso se escreve com S ou com C, não é um problema de letramento. É claro que esta tecnologia se estende até o infinito, se a gente quiser. Sempre tem uma parte nova dela para a gente aprender. Mas cada uma dessas partes pode ser aprendida até o seu limite, ou seja, completamente. Eu estou falando aqui de outro grupo de pessoas, aquelas pessoas que são capazes de escrever com mais ou menos problemas ortográficos ou gramaticais, palavras, ler essas palavras, escrever até pequenos textos e ler esses pequenos textos. Mas, uma vez que ela tenha lido, ela não é capaz de contar o que foi que ela leu, de dizer o que ela entendeu dessa leitura, de explicar para que serve aquele texto, quem poderia usá-lo, quem provavelmente deve tê-lo escrito. Essas pessoas, embora dominem a tecnologia de escrita, não conseguem usar a escrita nas suas vidas para aquilo que a escrita serve. Essas pessoas são os chamados analfabetos funcionais. Eles sabem ler e escrever e, ao mesmo tempo, eles não sabem ler e escrever. Uma das partes mais interessantes desse achado científico é que quando a gente começou a medir como é que acontecia a alfabetização escolar, descobriu-se que havia 3 grupos, 2 deles muito pequenos e um terceiro bem maior. Os grupos pequenos são de 2 tipos. O primeiro é composto por aquelas pessoas que a gente diz que são alfabetizadas e letradas. São aquelas pessoas que de fato conseguiram um acesso pleno à língua escrita e a tudo que ela pode oferecer. O segundo grupo é composto por pessoas que foram à escola, alguém tentou ensinar-lhes a ler e escrever e por qualquer motivo eles não aprenderam sequer a tecnologia da escrita e por isso são chamados de analfabetos. Cuidado aqui para não confundi-los com aquele outro grupo de pessoas, no Brasil ainda bastante grande, que são as pessoas que nunca tiveram acesso à escola e por isso são analfabetos. São grupos diferentes, ok? Bom, o terceiro grupo, que é o grupo que nos interessa e é o maior de todos, é o grupo de pessoas que foi à escola, aprendeu a tecnologia, mas não consegue fazer o uso da língua escrita naquilo que a língua escrita deve fazer. Este é o grupo de iletrados, ou de pessoas que não completaram seus processos de letramento. Pois bem, foi justamente para identificar, nomear e explorar todas essas coisas que foi inventado o conceito de letramento. E que coisas são essas? Aquelas que estão para além das letras, as sílabas, as palavras, aquelas que fazem a diferença entre fazer um uso pleno da língua escrita e ser alfabetizado. Então a gente tem 2 grupos e 2 perguntas. A primeira é, o que aprendiam as pessoas que compõem aquele primeiro pequeno grupo, que eram plenamente letradas? E o que faltava ensinar as pessoas que compõem aquele grupo enorme, o dos alfabetizados, mas não letrados? Para entender isso, a gente precisa de uma definição para este conceito. Letramento foi definido
como tudo aquilo que compõe a leitura e a escrita e que não é a parte tecnológica da leitura e escrita. Não são as letras, não são as sílabas, não são as palavras, embora elas sejam necessárias para que haja leitura e escrita. Necessárias, mas não suficientes. Para entender um texto, descobriu-se, a gente precisa saber muito mais do que isso. A gente precisa entender que aquele texto foi escrito por alguém e com alguma intenção. A gente precisa entender que, dependendo do suporte em que o texto aparece, ele deve ser lido de maneiras diferentes. Ler o bilhete da sua avó, ler uma notícia de jornal, ler um texto do livro de história, são 3 leituras muito distintas. A gente precisa entender que um autor, quando escreve o texto, conta com o leitor para colocar ali coisas que não estão no texto, sua própria experiência pessoal, seus outros conhecimentos, elementos que vieram de outros textos que ele leu em outros tempos da sua vida. A gente precisa finalmente entender que textos são dedicados a incluir certos grupos e excluir outros grupos, e que eles não fazem isso sem querer ou inocentemente. Tudo isto é parte de um jogo sociopolítico e histórico que a escrita vem traduzindo de uma forma exemplar já há alguns séculos. A gente precisa entender que os textos são infinitamente maiores do que os textos. Assim, letramento, embora tenha tudo a ver com alfabetização, não é a mesma coisa. A alfabetização é, como eu disse, essa pequena parte tecnológica e aparentemente mais fácil de aprender. O letramento, por sua vez, tem a ver com os usos sociais da escrita. Quem usa textos, quem não usa, para que não usa, como isso se desenvolve em processos históricos que são disputas importantes de poder vividas pela sociedade em outras instâncias, mas que vão aparecer com uma clareza enorme na escrita e no uso que a gente faz dela. O letramento é então justamente essa imersão na cultura escrita, que é uma cultura que tem suas especificidades. Conhecer as mídias, os suportes, os lugares onde os textos são veiculados, entender que a fonte do texto é importante para a sua compreensão, entender que textos científicos devem ser lidos de uma certa maneira, a gente tem que prestar atenção a certas palavras e construções, e isso não é necessário quando eu estou lendo um texto literário. Entender que esta diferença existe e saber passar de um texto ao outro sem grandes transtornos. Enfim, letramento é o conceito que descreve tudo aquilo que você, leitor letrado, recorre e usa para entender os textos que você lê. Obrigada por estar aqui.